boa noite. Boa noite a todos. Sim, está ligado. Tá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira sessão à Pala de Walsh. Aqui as sessões mensais que vão acontecer no Cinema Fernando Lopes a partir de hoje, uma vez por mês. Depois, no fim, aconselho-vos a verem o magnífico postal que está lá fora com as 6 sessões. Mas esta primeira sessão é então com o Valor Sentimental, do Joaquim Trier, que eu nunca sei se estou a dizer bem, Susana? Joaquim Trier. É a Susana Bessa, eu sou o Rui Alves de Sousa. Estivemos envolvidos na escolha destes 6 filmes e depois do filme vamos estar um bocadinho à conversa também com mais convidados, numa conversa que vai ser gravada para um podcast. Sim, tudo isto vai ser gravado. Temos que avisar. Exato, mas como o filme é longo, se calhar a única coisa que te perguntava, Susana, é perceber, ok, o Valor Sentimental está a dar muito que falar, está nos Oscars, tem gerado muitas conversas entre os espectadores, mas porquê é que tu quiseste escolher este filme? Bem, isso é complicado. Nós pensamos, para a primeira sessão, que seria algo que... Primeiro temos aqui outros editores do APALA, por isso ia sempre ser uma sessão de introdução, ia ser uma sessão sobre família, por assim dizer, e este filme é muito sobre família. E é sobre o que é que família significa, o que é família. E... Eu trouxe os meus pais para a sessão, achas que foi boa ideia? Precisamente, okay. Acho. E adorei quando me disseste, vou trazê-los para a sessão. É exatamente isso que nós queremos. É esse tipo de sessão. E é um filme, mas este filme em particular é um filme que está de mãos dadas com o cinema. Não só é um filme que é um motor cinéfilo, há muitas influências... vocês vão ver, até algumas são demasiado óbvias, não que o demasiado seja mau, não que seja uma coisa má, mas são efetivamente óbvias, mas também porque nos liga a nós que escrevemos sobre cinema, ao filme e depois o filme a esta sessão, ou seja, há aqui uma máquina a funcionar, a centrifugação e tudo fala com tudo ao mesmo tempo, está tudo em diálogo, então eu pensei, ok, é o ideal, temos que começar com este filme, para além de que o filme tem tantas camadas, sim. Tantas, e nós podemos ficar aqui até... Aliás, eu estou triste por causa do que escrevi, porque eu sei que o que escrevi é só o início, tudo aquilo, há tanto mais, eu podia escrever uma Já tese. Agora deixa só dizer isso, há uma folha para esta sessão que depois também podem ler no final, ou depois no À Pala de Walsh. E pronto, é isto, vamos ver o filme, depois estão todos convidados a ficarem para a conversa e também para participar. Por favor, participem. Tenham gostado, tenham odiado, acho que é importante trocar ideias. Sem dúvida. E já, só por falar em referências cinéfilas, não falei aqui da Mamie Stover, porque o À Pala de Walsh é uma referência a um realizador chamado Raoul Walsh, que tem um filme chamado The Revolt of Mamie Stover, que tem esta personagem, que é Jane Russell, não é? É exatamente. Jane Russell, exatamente. Sim, Agora estava na dúvida a ver se ia dizer bem ou não, mas é Jane Russell, exatamente. Que é uma figura particularmente forte, uma figura feminina de quem eu gosto muito. Então, quando pensamos, ok, de que forma é que nós vamos apresentar isto às pessoas, tinha que ser através do olhar dela. Vai ser a timoneira desta... Vamos homenageá-la. Vamos então ver o filme, fiquem então para a conversa. Até já. E obrigado por terem atravessado o temporal e estado aqui. É muito bom ver a sala cheia. É inacreditável até. Até já. Antes de mais, obrigado por terem ficado até ao fim dos créditos e até agora, mesmo connosco aqui todos parados a olhar uns para os outros. Dizer que vamos agora falar um bocadinho sobre o que acabámos de ver, que esta conversa depois vai estar disponível em podcast, que é o filme falado, que é uma ideia que o À Pala de Walsh já teve antes, que agora vai voltar a existir como podcast. E por isso, para quem nos estiver a ouvir, provavelmente vai apanhar alguns detalhes do filme que só quem o viu é que vai perceber. Aliás, como a própria folha de sala que tu escreveste, eu acredito que agora, voltando a lê-la, vai haver muita coisa que eu não tinha apanhado à primeira. Sim, que já está online. Sim, que já está online e está aí à porta. Papel, está online no site neste momento. Mas dizer, portanto, está aqui o... Ai, desculpa. Não, deixa só... Tu leste antes.
Sim, Por li isso antes. depois já vamos falar. Mas, portanto, estamos nós os dois e também o Luís Mendonça e o Ricardo Vieira Lisboa, dois dos criadores do À Pala de Bolos. Mas eu vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade para ti, Susana, porque me estavas a dizer que esta não foi a primeira nem a segunda, mas a quarta vez que viste este filme. É verdade. Ao fim de 4 vezes, sobressaem mais à tua vista as coisas boas ou as coisas más do filme? Ui, pergunta difícil. O filme é feito de mosaico, ou seja, um mosaico de elipses narrativas, por isso eu sei quando elas estão a vir, eu sei exatamente o que é que vem a seguir, e estou mais atenta às elipses, sei quando vão acabar, sei o que é que vem, mas continua-me a pesar, ou seja, continua a ter um nó na garganta, a pulsão emotiva continua lá, tanto que chorei exatamente nos mesmos momentos, ri-me ainda mais do que me ri nas 3 vezes antes, também porque, mais uma vez, a primeira vez vi na sala e as outras 2 não, e parece que não, mas isso muda tudo. O contexto de estar no meu quarto ou de estar na sala da minha casa é completamente diferente. Ou seja, há gatos, há pessoas, há interrupções, há telefones a tocar, é completamente diferente. Há barulho dos aviões, por exemplo, que aqui não há, meu Deus, ainda bem. Mas é igualmente, pulsa de igual forma, ou seja, eu sinto o filme em mim de igual forma, talvez até ainda mais. E ajuda a estar aqui também na primeira fila. Quanto mais perto o filme estiver de nós. Depende das salas, não é? Há aquelas salas em que tu estás na primeira fila e tens de estar assim a olhar para as legendas e depois para cima, enfim. Verdade. Dizer só que depois também, se quiserem participar e dizer qualquer coisa, também estejam à vontade. Por favor, a qualquer momento, qualquer coisa, juntem-se a nós. É para isso que estamos aqui. Luís e Ricardo, que tal como eu viram o filme pela primeira vez, o que é que vos apraz dizer sobre o filme? O Luís primeiro. Eu acho que começar pelo título, não é? O valor sentimental. Parece é perigoso, não é? Nós, por exemplo, somos um bocado desconfiados hoje em dia, não é? Na sociedade atual em relação ao sentimentalismo, não é? E os sentimentos, enfim, que têm sido matéria-prima para muito cinema, desde o melodrama mais extravagante de um Douglas Sirk até ao drama maduro, que costuma dizer, mais amadurecido, mais elíptico, de um Bergman e Joaquim Trier. Chegamos aqui, não é? Em que, pronto, a referência é óbvia, obviamente que é quase incontornável de a puxar para aqui, mas depois existe todo o aspecto da construção. Existe a questão do valor, não é? A questão do valor da negociação, não é? Do sentimento que é objeto de negócio permanente, e as pessoas, e o que acontece aqui é uma transação falhada logo à partida, e depois citando um senhor muito pouco sentimental ou sentimentalista, o Bresson, não é? O drôle de chemin que as personagens tiveram de percorrer para chegar aqui a um estúdio, a uma nova casa, não é? Que é o que é. Um estúdio, é preciso não é matar o pai, é preciso destruir a casa para construir uma nova, e com isso construir uma nova casa. Talvez seja este o grande valor sentimental que está aqui, não é? Se queremos ser marxistas quase, não é? Okay. Qual é o que é que se retira daqui, o que é produtivo aqui, não é? Nestas relações, nestas transações, digamos assim. E ele é muito... sempre dos filmes que eu vi dele, é uma marca... Eu já sabia que ia haver uma coisa sólida, não é? Consistente, é uma escrita dramatúrgica fina, há uma relação com os atores. É importante ficarmos a ver os créditos, não é? Eles estão implicados neste edifício, que é o filme. Produzem, não é? E é sobre a pessoa atrás do ator, o ator por trás da personagem, e como é que estas 3 dimensões se encadeiam. O teatro da vida e a vida do teatro. Sim, completamente. No entanto, a questão do sentimento, eu estava a pensar que obviamente é um filme que pede, que também quer produzir isso no espectador, não é? Da matriz do cinema deste realizador. E estavas a perguntar à Susana o que é que move à 4ª vez, e eu acho que já não me vou comover mais com o que me comoveu mais agora,
E o que me comoveu mais agora foi uma coisa que se calhar eu fiquei surpreendido comigo mesmo, não estava à espera, que é quando a filha, a Agnès, pega no guião e começa a ler. Não é? E aí eu percebi a crueldade que fizeram ao pai. Não é? A crueldade da personagem interpretada pela Renate Reinsve. O meu norueguês está péssimo. Já esteve melhor. Mas o facto dela não ter sequer acedido à proposta de ler, não é? E na realidade podia estar lá. O cinema, quer dizer, fazer cinema também é um ato de enorme vulnerabilidade, não é? É um bocado aquela coisa. Vamos voltar à questão, digamos assim, dos nossos dias e a questão mais valorativa e menos sentimental, que é esta coisa do peso das autorias, esta coisa do artista em si mesmado, que faz um filme para qualquer coisa, e a questão da Netflix também aparece aqui, não é? O cinema como mercadoria, como exercício de vaidade, etc. Mas este homem regressa, não é, com um guião, com um filme, e quer oferecer à filha, não é? E eu acho que isso é um gesto de uma vulnerabilidade e pode ser, poderia ser, não é? Pelo menos ler. E há um momento em que ele diz, eu não quero saber das cenas, não é? Ele diz, não, mas lê, não é? Lê. Eu acho que isso é isso, não é? É um exercício de vulnerabilidade e um ato de vida, não é? Fazer um filme não é necessariamente só um exercício de vaidade, tão pouco para uma personagem como esta, chegada a este ponto na vida. É isso que me apraz dizer, não sei. Ricardo. Enfim, isto é sempre estranho estar a falar assim sem preparar nada, portanto, a quente. Mas, sei lá, o filme, como todos nós estamos aqui, vimos o mesmo filme, não é? É de uma... Discordo. Discordas. É extraordinariamente estratificado, são imensas camadas sobre camadas, diferentes tipos de figuração, o filme do pai, a representação, as peças de teatro, a ideia de filme, o filme que ele é, enfim, é bastante intrincado e muito denso, se queremos por assim. Mas... para começar por algum sítio, há um pormenor que para mim é altamente significativo e que de repente pareceu que me fez perceber completamente a personagem da Mora, da filha mais velha, e que de algum modo se tornou uma espécie de chave para tentar perceber o filme e as relações que as personagens estabelecem umas com as outras dentro do filme. E que é o momento em que a casa já foi esvaziada, a irmã chama, a irmã mais nova, a Agnès, chama a irmã mais velha para decidirem o que fazer às coisas. Claro que aquilo é uma emboscada para a pôr junto do pai e ela foge rapidamente, mas a cena da jarra. Portanto, essa cena, ou seja, a irmã pega na jarra e diz, olha, estão aqui montes de coisas, mas olha, gosto particularmente desta, é a única vez que o filme usa a palavra a expressão valor sentimental, e gosto desta, por isso não me importava de ficar já com esta. E precisamente porque a irmã quer, a irmã mais velha pega e diz, então é para mim. E isto define a personagem. Pensemos. A irmã mais nova é que era a atriz. Foi a que o pai escolheu para fazer o papel do outro filme. E isso define a vida dela, não é? Ela decide ser atriz para roubar à irmã aquilo que o pai lhe tinha dado. Quando é que ela aceita fazer o filme? Quando a irmã se interessa pelo guião. É quando a irmã lhe diz, este guião é muito bom, é que ela diz, calma lá, deixa cá ver. Este lado vampírico das duas irmãs, e da irmã mais velha sobre a mais nova, é para mim definidor daquela relação, mas de todas as relações. Há de todas estas personagens esta vontade de tirar qualquer coisa aos outros, qualquer coisa que é deles, e de puxar para si próprio. Enfim, tudo se faz por pequenas formas de inveja, de vingança, e é tão simples como roubar uma jarra, retirar a jarra à irmã.
Mas é muito curioso que ela logo a seguir quase que parte a jarra, não parte a jarra, foge com a jarra e repete o mesmo gesto da infância, não é? Da sequência inicial. E, portanto, há qualquer coisa de infantilidade, se quisermos pôr assim, do ponto de vista até emocional, não é? Estas personagens nenhuma delas parece que se tornou verdadeiramente adulta perante os seus sentimentos e as relações que têm com a família, e com os pais, e com os irmãos, e com os avós. E há esse lado de brincadeira infantil, de pega entre irmãos, que para mim define todas as personagens de alguma maneira. Não é? Mas pronto, isto foi assim a coisa que eu acho que eu quis agarrar. Bem, para primeiras impressões acho que não está nada mal. Magnífico. Eu honestamente eu não tenho muito mais para acrescentar. Eu acho é que talvez este aspecto da construção intrincada do filme também cria nele alguns defeitos que também encontro noutros filmes do Joachim Trier, que depois há peças que não têm a mesma intensidade que outras. Por exemplo, acho que toda aquela questão da filha mais nova, ir ver os arquivos e defrontar-se com aquilo, fica assim uma coisa um pouco que não tem... Não digo que as coisas tenham de ter consequência, mas ao menos um certo impacto. E também é curioso que eu se calhar gostaria de sentir mais a fricção entre a filha mais velha e o pai, sem que fosse porque ele e a mulher discutiam muito e depois ele foi-se embora. Ou seja, gostava que houvesse um bocadinho mais. Às vezes o Joachim Trier cai ali em alguns clichês, não é? Esta história de é preciso o pai ter um colapso e a filha vai ter com ele ao hospital e de repente fica tudo bem. Eu não estou a dizer que isso não pode acontecer na vida real, mas algo... Mas depois eu gosto disso porque isso é o que acontece na realidade. Sim. E aquilo que o Ricardo falava, e nós somos todos assim, nós somos todos profundamente infantis. E... não sei, eu cresci numa família cheia de professores e de pessoas que são, podemos dizer, têm um quociente intelectual alto e caem todos nisto. Ou seja, caímos todos nisto e temos com uma determinada altura dizer todos uns aos outros podemos só não ser assim, porque não somos assim lá fora, mas somos uns com os outros, nem na nossa interioridade somos assim. E é curioso porque, não sei, é o filme mais longo dele. Eu acho que ele nunca fez um filme tão longo e também é o filme em que a rua não está presente, as ruas de Oslo não estão presentes. Ou seja, ele quis mesmo depositar-se na contenção, porque é isso que é, um exercício de extrema contenção, e quis mesmo estar ali com a câmara e com aquelas personagens. E, meu Deus, ele tem atores magníficos, porque senão Sim, não iria funcionar. Mas não, diz. Não, era uma questão de pormenor aquilo que eu estava a dizer, mas uma coisa que eu achei muito engraçada no filme, e acho que é uma espécie de reflexão irónica sobre o fenómeno das coproduções, que não sei se terá sido incidental ou não, que não estava à espera que a inclusão da Elle Fanning tivesse este desenvolvimento em que o próprio filme estivesse a refletir sobre a barreira da linguagem também, como isso pode interferir com a visão de... Porque é assim, estamos muito longe do tempo em que o Visconti chamava a Cláudia Cardinal, o Alain Delon e o Burt Lancaster, e depois em cada país eles falavam todos a mesma língua porque era tudo dobrado, não é? E há muito mais esta coisa Deixa estar. Pronto, obrigado. Há mais esta coisa de adaptar os meios à estrela maior que aparece no elenco, mas o filme utiliza isso muito a seu favor e para aquilo que está a contar. Mas depois também toca nesta questão que não é exclusiva deste filme, não é exclusiva até do próprio Bergman, e acontece em muitos cineastas e também noutras formas de arte, que é esta barreira entre o que nós estamos a viver e o que nós estamos a lembrar, e como isso afeta aquilo que nós queremos fazer na ficção, na arte. E esta salganhada toda, como tu estavas a apontar há bocado, Ricardo, no fim, como é que tu consegues distinguir umas coisas das outras, não é? Como é que... porque lá está, o Stellan Skarsgård, que tem um papelaço de facto neste filme, ele queria que a filha fizesse aquele papel e depois é a filha mais nova que percebe que não foi só por uma questão familiar, que ele próprio pai estava a refletir sobre a sua relação com a filha naquilo que ele escreveu, mas porque ali não na vida real, não é? Porque é que ele percebeu que havia qualquer coisa de errado com a filha,
mas precisou só de apontar isso escrevendo sobre o assunto, não é? Nós fazemos todos isso e ele não sabe comunicar, que é difícil comunicar. É difícil realmente olhar para uma pessoa e dizer exatamente, por isso é que nós fazemos tudo o que nós fazemos e é por isso que existe criação artística. E como tu dizias há bocado, Luís, é aquela coisa de, para ele criar é viver. E ele sente-se um pouco morto, ele precisa de fazer outro filme, ele não faz um filme há 15 anos e de repente ele tem esta oportunidade de vir e fazer esta coisa. Mas também eu acho que tem a ver, e talvez seja eu a pensar demasiado, digam-me vocês, mas eu acho que tem tudo a ver com esta coisa de eternizar a família e a casa e tudo o resto num filme. Mas lá está, no fim ele mata a casa, não é? Entre aspas, Sim, consegue sair da casa. Sim, ele sai da casa. Mas Não saindo da casa. não saindo da casa. Aquela renovação é a única parte do filme que é trágica para mim. Absolutamente trágica. O que é aquilo? A primeira vez que vi, genuinamente fui falar com a pessoa da distribuidora e dizer, eu não... Tinha uma casa Cancela a perfeita. estreia, pelo Por amor de favor, Deus. eu tinha uma casa perfeita, eu ando à procura dessa casa há anos. Não sei se alguma vez hei de encontrar, mas eu ando sempre à procura dessa casa e essa casa não existe. E se existe, custa milhões de euros neste momento. E de repente eles vão e destroem-na e colocam um chão plástico. E tudo é plástico, e tudo é branco, e tudo é anémico, e é tudo... Onde é que está a personalidade? E antes... Ele filma como se fosse um anúncio de imobiliária, não é? Assim, agora ainda há aí uns anúncios parecidos, extraordinários, nos cinemas, não sei se aqui, acho que aqui não, com os rodapés e uns objetos no chão, umas câmaras assim, quase ao nível do chão, muito reluzente tudo. Parece uma câmara aspirador, aqueles aspiradores automáticos. Sim, e de repente aquele set... é onde o sentimento acontece, não é? Onde a ligação... Pronto, para mim há dois... O Ricardo é mestre em matemática, portanto, esta visão super... quase aguda e diagramática, eu estava à espera mas ao mesmo tempo sabia, como bom fetichista também, e é um melhor elogio que eu posso fazer aqui, sabia que ias pegar no vaso, não ias deixar cair essa cena e esse vaso. Mas eu estava a pensar num plano que eu queria voltar a ver aqui, que está no trailer, que é um plano que inclui os dois, não é? Eles entram os dois no plano, não é? É quase, há um campo contra campo e depois eles entram no plano, quase que parece uma espécie de duelo, não é? Parece que depois vão sacar as pistolas, e eu achei muito interessante, quer dizer, obviamente há uma dimensão altamente gramatical e estrutural quase no cinema dele, é isso que às vezes eu torno um pouco frio, não é? Por exemplo, eu falei do Bergman, mas é quase como se o Bergman também fosse um conjunto de diagramas, digamos assim. Há esse lado, e talvez isso também... Estou sempre à espera que essa parede se quebre, não é? Parece que há sempre ali qualquer coisa calculada, demasiado calculada. Mas eu estava a dizer que esse plano é interessante e depois, naturalmente, o desfecho. E o desfecho são sucessivos campos contra campos, não é? Quando acabou, portanto, quando corta, não é? Ele está sentado e ele olha e não percebes bem para onde... Deve estar a olhar, não é? Mas não estão enquadrados, não é? Não estão no mesmo plano. E lá no final, lá estão os dois, não é? Sozinhos, mas finalmente juntos. Não é? Parece que essa solidão preserva-se, mas estão finalmente a olhar um para o outro e reedita-se. É uma espécie de, uma reparação, não é? De qualquer coisa que estava quebrada, e acontece isso. Posto isto... o que me comove, talvez, e por causa dessa cena em particular da leitura do guião, é a potência do cinema. É isso que estavas a dizer, não é? Quer dizer, a vida, o cinema, como dizia o Bernardo da Costa, não é? O cinema é maior que a vida. E o cinema, não numa lógica autoajuda, terapêutica, não é nada disso, não é? Mas é uma coisa muito séria, não é? Não é um... E é isso que eu queria... Esta coisa de fazer um filme e entregá-lo a uma filha e dizer, interpreta, não é? É um gesto de vulnerabilidade e de amor tremendo, não é? Sobretudo para esta pessoa, para este homem. Eu achei muito interessante tu citares o The Souvenir, não é? Porque o The Souvenir é quase... Esta é uma versão cabelos brancos do The Souvenir, digamos assim. É um filme da Joanna Hogg que nunca estreou. Penso que o primeiro nunca estreou mesmo todo. O segundo talvez no Indie Lisboa. Acho que sim, parte 2. O Retrospectivo no Batalha, pois foi. Mas sim, é um magnífico filme que... Como é que eu hei de descrever aqueles dois, aquele díptico? É uma espécie de
não sei, metalinguagem, um filme dentro de um filme, dentro de um filme. E eu senti um pouco dessa camada aqui. Aliás, eu senti sempre isso, mas depois, mais uma vez, o que o Trier faz é, ele escreve às vezes demasiado os filmes. Ele pensa demasiado sobre eles. E isso vem daquela característica literária dele. É muito literário. E já desde o primeiro filme, esta coisa de que efetivamente no primeiro filme há 2 pessoas que escreveram estes romances e que estão a tentar publicá-los. E existe esta... Por exemplo, eu detesto voz-offs. Detesto. Acho que são... Eles não funcionam. Aliás, pronto, como eu estudei na escola de cinema, a primeira coisa que me disseram na aula de argumento foi: não há voz-offs. Nada de voz-offs. Voz-offs são péssimas. Voz-offs são coisas, são quase... Não concordo. Eu lembro perfeitamente, sim. Não, mas exatamente, depois tu vês todos estes filmes, vemos todos estes filmes e existem estas voz-offs magníficas que não caem naquilo que os meus professores diziam, que era nem sequer penses nisso, porque isto é quase uma muleta, e não é de todo. E aqui funciona mesmo bem. Aliás, há uma curiosidade que eu li, por acaso, a caminho daqui. A voz da atriz norueguesa que faz a voz off, aqui neste filme, fazia parte da resistência na Segunda Guerra Mundial como uma personagem da mãe do Gustavo. Há exatamente a mesma resistência. Por isso é curioso. Aliás, existe muito disso no filme. Ele criou muitos pequeninos caminhos dentro. É incrível quando descobrimos que isso acontece nos filmes. Não fazemos ideia, mas depois quando vamos pesquisar, existe esta realidade, estes pequenos fios de realidade pelo filme todo. Mas pronto, onde é que eu ia? Também não sei. Mas há uma coisa que eu acho que pode, de algum modo... É mais uma questão, porque acho curioso e gostava de vos ouvir, se quisermos pôr assim. Que é... temos 3 mães no filme, 2 mães que não aparecem, portanto a mãe que se suicidou, portanto a mãe do realizador. Temos a mãe que morreu entretanto, e portanto que nós nunca vemos, é uma personagem ausente. E depois temos a única filha que é mãe, não é? A Agnès. Agora, mães paralelas. Exatamente. Título. E esta coisa de haver 2 mães ausentes, que de algum modo contaminam todas as outras personagens pela sua ausência, e depois de repente uma mãe que é se calhar até extremamente presente, ou demasiado presente, não é? Ao ponto de controlar os minutos que o filho tem no telemóvel, no ecrã, impedir que o filho possa participar no filme do avô. Portanto, uma mãe demasiado, uma helicopter mom, não é? Como se diz hoje em dia. E esta espécie de jogo de espelhos entre mães, e de como, depois de 2 gerações, há uma espécie de inversão. Isto diz-me qualquer coisa, acho que é um comentário sobre a sociedade do século XX e depois do século XXI, mas, de algum modo, por exemplo, não há o mesmo equivalente no lado dos pais. Portanto, o marido da Agnès não é nada, portanto, aquela personagem é um figurante, que não fala quase, não é? Temos o realizador, que é ausente, maioritariamente, e temos o outro que nem sequer existe, não é? Portanto, acho que nunca se fala dele, não é? E esse também me parece que é um comentário qualquer sobre a organização das famílias ao longo dos últimos 100 anos, não é? No fundo, é praticamente isso que estamos a ver aqui. Mas há jogos estranhos que cruzam esta espécie de separação de género, que é, por exemplo, como claramente há um jogo de reflexos ou entre o pai, portanto o realizador, e a Mora, e de como existe, no outro sentido, um jogo de reflexos entre a Agnès e portanto, a mãe ausente que nós não conhecemos. E de repente esta espécie de cruzamentos entre as personagens, como se elas
enfim, estou a repetir um bocadinho o que disse há bocado, mas como se houvesse estes jogos de duplicação, de eco entre personagens, é aquilo que eu acho que a Susana estava a dizer no início, que é o momento em que o filme torna demasiado óbvio o que é que está a fazer, que é a citação ao persona. Claro. Portanto, aquela sequência com as caras dos vários atores a misturarem-se umas nas outras, que é um bocadinho gratuita, até. Não acrescenta nada ao filme e é uma espécie de sinalização de virtude cinéfila, que é, Persona, A Máscara, o grande filme do Bergman. Mas que, no fundo, está a dizer que, não é? O filme do Bergman, lembremos-nos, sobre uma atriz e uma criada que trocam de papéis, em que a criada se torna a atriz e a atriz se torna a criada, enfim, não é? Jogos de poder complexos e de representação. Mesmo um split screen em que os rostos se cosem. Mas porque as personagens aqui, de algum modo, estão nestas mesmas dinâmicas. E, portanto, eu só achei graça, aquilo é uma espécie de morphing, mas é muito teatral, não é? É um jogo de luzes e muito teatral. Parece que ele está num palco, não é? Numa sala escura do teatro, não é? E isso eu achei alguma graça, mas sim, também não aderi muito. Outra vez é aquela coisa demasiado óbvio, no sentido em que estamos a ver as referências todas ali, está tudo. É um ótimo paper, digamos assim, é um ótimo paper com os autores todos no sítio, etc. Por exemplo, eu pessoalmente, e voltando ao Bergman, portanto, como ponto de partida para muito cinema contemporâneo, destes dramas da incomunicabilidade, podíamos ir ao Antonioni, mas isto de facto a raiz aqui é bergmaniana, também não é Lars von Trier de todo, não é? Apesar de há uma ligação familiar qualquer, acho eu, afastada, muito afastada. Sim, acho que sim, muito afastada, enfim, pelo menos. E ele é forte dinamarquês. Pois, exatamente. Mas estava a dizer que há um conjunto de filmes. Este filme eu acho que isto parece um daqueles parece aqueles parâmetros ICA, não é? Da originalidade, não é? E não há mal nenhum, não tem nada de ser, não tem de ser original para ser relevante, não é? Nem pouco mais ou menos. Aliás, o filme, o cinema do Stellan Skarsgård parece um bocadinho uma cópia dos filmes que ele dá ao Neto, não é? Assim uma coisa, assim uns aneques, cinema do dispositivo, muito frio, não é? De gélido, cortante, muito centrado, sempre câmara, plano de sequência, muito sádico, não é? Pronto. Mas pegando, não é sadismo, é crueldade, não é? Crueldade. E eu acho que o Bergman é um grande cineasta da crueldade. E eu acho que o Trier não é. Não é. Mas há alguns cineastas que retrabalham o texto persona e sabem instilar o veneno da crueldade e da perversidade, que às vezes até é sexual. Não é? E estou a pensar em 2 filmes, eu estava a tentar fazer uma constelação tipo Letterboxd. Se viram isto, vejam, mas não recuar tanto assim. 2 filmes que eu acho particularmente interessantes, pegando na ligação persona e nestes jogos de máscaras, e no reduto familiar íntimo. Não necessariamente intimista, não necessariamente sentimental, mas também às vezes. Clouds of Sils Maria, do Olivier Assayas, com também a questão do negócio, do cinema. E da atriz americana. Da atriz americana, das 2 atrizes, de uma questão de incomunicabilidade, enfim, envelhecimento, etc. E o May December. Eu acho que, em particular o May December, acho que é um filme extraordinário. O filme do Todd Haynes. Do Todd Haynes. Não sei se isto faz sentido. Só que, entretanto, acho que já vamos a falar há algum tempo e as pessoas, muita gente está a ser... vamos abrir agora um espaço só para... Eu gostava só de dar um comentáriozinho, porque eu estive calado, porque quando as pessoas têm coisas mais interessantes do que eu para dizer, eu também prefiro ficar calado. Mas eu acho que o mais interessante para mim do desfecho do filme é que eu acho que aquela relação não ficou resolvida. Ou seja, há uma espécie de reconciliação que só é possível através da criação do projeto e do trabalho conjunto, mas aquela relação... E é por isso que eu acho que a cena do hospital ainda é mais clichê e fácil. E estavas a falar muito bem de que às vezes as referências ao Bergman tornam o filme de uma frieza e de um calculismo muito vincado, principalmente porque tu conheces essas referências. Eu também as conheço.
E além do Bergman ser um grande cineasta da crueldade e o Trier não ser, o Bergman também conseguia dar um espaço aos atores que eu acho que ele tenta também emular e às vezes consegue, outras vezes não consegue. Não é uma coisa, não consegue uma tanta crueza às vezes nas interpretações como em certos filmes com a vertente teatral mais vincada do Bergman ele conseguia. E enfim, quem é que queria dizer qualquer coisa a este senhor? Eu queria fazer 2 perguntas super rápidas. O título Valor Sentimental é a tradução do norueguês? Esta seria a primeira questão, porque eu vi no texto que de facto aparece o título norueguês várias vezes e eu fiquei curioso. A segunda questão é uma questão sobre a questão da música. Isto é, já vi isso em vários sítios e aqui volta-se a repetir. A letra das canções não aparece legendada, não é traduzida. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre esse facto. E já ouvi várias versões na Cinemateca. Porque é que as canções, que me parecem importantes, depois no final, não são traduzidas e legendadas? Era só isto. Obrigado. É uma ótima questão e concordo perfeitamente. Não, a sério, especialmente nos filmes do Joachim Trier, eu tenho que dizer, tudo está relacionado com a música. Ou seja, a música, neste caso, apresenta-nos a casa, and there you are, e a casa aparece. Ou seja, a música é absolutamente importante, mais até neste filme do que qualquer outro. Podemos ver todas as letras e acreditem que sim, podemos ir ver todas as letras de quase todas as músicas, incluindo no final, e estão completamente em diálogo com o filme e com os personagens e com o que está a acontecer, por isso eu concordo completamente. Acho que deviam de lá estar, não faz sentido nenhum não estarem. E relativamente... E dizer só que pior é quando às vezes já aconteceu em muitas situações, filmes que são musicais, ou seja, em que 90% da história e dos acontecimentos e não estarem legendadas as músicas, sim. Sim, e é uma coisa que de facto não faz sentido. Numa língua como o inglês nós conseguimos ter alguma familiaridade, mas se todas as canções deste filme fossem em norueguês, estávamos completamente não haveria forma de... E em relação... Pronto, não, é daquelas coisas, o meu norueguês está tão enferrujado como o do Luís Mendonça. Affection Verdi. Não faço a mínima ideia. Mas imagino que haja mais comentários, perguntas, desafios, dúvidas. Força. Eu só mesmo a acrescentar à questão da tradução das músicas. Eu acumulo alguns anos como distribuidora e muitas vezes nós recebemos, ou seja, a escolha, a opção de não haver a tradução das letras das músicas é uma opção que é tomada pela produção e muitas vezes é porque o que nos chega, nós só traduzimos o que nos chega, não podemos ser criativos na adaptação do guião e isso é uma escolha muitas vezes artística. Poderá haver certamente alturas em que pode ser só o tradutor não incluiu, mas não é uma escolha do realizador, mas uma boa parte das vezes o que nos chega não vem com a instrução de incluir a música. Por isso, não é um problema de Portugal, é uma opção internacional. Aliás, há a indicação de tradução da Sara Davi Lopes do inglês. Portanto, de facto, isso aponta nesse sentido. Deixa só dizer que estive a ver, segundo o Google Tradutor, essa ferramenta extremamente fiável, a palavra traduz por valor de carinho. Portanto, o valor sentimental, acho que fica mais bonito. Eu só tenho uma, assim, é um pouco uma pergunta que me vem depois do filme, que me parece que é a pergunta que o realizador coloca, sobretudo naquela cena que eu acho que é a cena talvez para mim mais importante, que é a cena que a irmã vai visitar a outra, né? Ela está ali naquele momento de profunda depressão, ela não vai mais atuar, e a Agnes vai e visita, e é o momento que elas falam do suicídio, da tentativa de suicídio da irmã mais velha, que não estava colocada. Mas aí os dois que escreveram, né, o filme colocam uma questão para a gente, que eu acho que é a questão que eu vou sair daqui a pensar, que é como é que o pai sabe. Qual é o momento em que há uma relação que está talvez num plano inconsciente entre filha e pai, e que até pula uma geração que seria uma relação entre avó e filha. E aí eu acho que talvez a
a importância do persona venha no sentido de que a peça que a Elizabeth Fogel está a fazer, quando ela decide parar de falar, é Electra. Que talvez seja ali a questão mitológica, entra ali para eles nesse momento, né? Como é que essa relação de inconsciente, como é que há essa comunicação que não é feita num plano consciente de fato, né? E é uma questão, é uma dúvida mesmo, que eu acho que o filme coloca para que a gente pense sobre isso também. Ou seja, eu diria que há várias pistas que sinalizam qualquer coisa nesse sentido, que é quando o realizador, o pai, vai visitar o seu diretor de fotografia antigo, que já não vê há mais de 10 anos, e diz: desculpa, mas eu depois trabalho nos filmes, estamos muito envolvidos e depois tenho dificuldade em manter relação. E, portanto, nós percebemos que aquilo é muito democrático, a vivência dele. Ele não se dá com as pessoas com quem não trabalha. Portanto, o trabalho é a maneira dele se dar com as pessoas, e este filme é a tentativa dele se dar com as filhas. Ou, neste caso, com aquela filha, a filha mais velha. E, portanto, o trabalho é a maneira dele aceder sentimentalmente a si mesmo, à sua família, à sua descendência. Portanto, primeira coisa, e que tem a ver com... Portanto, é isso, é democrático, é para todos. E depois, aquele momento mais confrontacional, em que o pai vai ao aniversário do neto, e a filha confronta-o: mas tu não sabes nada sobre nós. E a mais nova diz: estás a exagerar. Ele, de facto, não sabe, no sentido de ele não esteve presente, ele não acompanhou. Mas, de algum modo, ele sabe. E é essa a força de nós percebermos que, de algum modo, ele percebeu, através da personagem que escreveu para a filha, percebeu coisas que ele nunca lhe tinha dito e que ele, na verdade, nunca tinha, se calhar, conscientemente pensado. Mas, ao pôr uma série de sentimentos que ele tinha sobre a sua relação com a filha no papel, a filha vai sentir, vai reagir com aquilo que ecoa nela. Eu queria só pegar numa coisa que é o encontro, quando ele passa o guião, não é? No café. Há um momento em que ela diz isso, não é? Mas não é só no papel de pai, é também no papel de realizador que fez este casting. Mas quem és tu? Tu nunca estiveste presente, nem sequer nas peças que eu fiz, não é? Aliás, saíste a meio de uma e por aí fora. E ele diz: eu só preciso de 2 minutos. Não é? E é um bocado isso. Se calhar essa é a grande revelação que acontece quando finalmente leem o guião, porque o cinema importa. Não é? E é impressionante como essa espécie de cegueira, não é? Se calhar uma cegueira, chamemos, para facilitar a conversa, chamemos essa cegueira Netflix, digamos. Não é Electra, é outro tipo de tragédia. Mas será que, e pegando no que tu estavas a dizer, se essa passagem de sentimentos não é também em si um exercício de calculismo de eu sei que isto vai afetar a minha filha e de forma a que essa ligação entre a realidade e o trabalho já está tão confusa que ele próprio, se bem que possa ter esse efeito nas filhas que leem o argumento, ele próprio está a pensar no cinema e está a pensar no efeito que aquilo terá. E depois não nos vamos esquecer, não existe Deus enquanto uma entidade. Não existe este Deus que nós se calhar temos aqui. Isso não existe. E o Trier tem falado sobre isso desde o início da carreira dele. Tudo o que temos são estas coisas palpáveis. Então, o cinema dele é um cinema de fantasmas e é um cinema destas coisas. Há muitos buracos, há muitos mistérios e ele, através da estrutura, constrói. Há sinais, há padrões e ele constrói. Sim. Sim. Próximo do divino que há aqui, não é? Sim, aquela luz na brecha. A luz, sim. E eu encontro sempre esta coisa, aliás, eu escrevi sobre isso no texto, que é, eu acabo por encontrar em qualquer filme, de repente há um feixe de luz, há uma pequena coisa que é divina. E que eu se calhar vejo enquanto divina, mas ele não vê, é algo profundamente espiritual, que ele teve que procurar, o próprio realizador, e que está muito presente nas obras dele todas. Independentemente do que seja, podemos encontrar isso no Thelma, que é um filme de género muito mais tipificado, muito mais... E encontramos isso lá. Por isso eu acho que isso possa ter, de alguma forma, alguma coisa a ver. É efetivamente um cinema de fantasmas e
pessoalmente para mim o Trier é muito formativo, porque eu vi o primeiro filme dele quando estava na escola de cinema, é profundamente formativo sobre como escrever. Ele ensinou-me imenso sobre como realmente começar a escrever, não só um argumento, mas como escrever um texto, como partir, que é o ensaio, não é? A coisa do ensaio, o que também me irrita, porque irrita-me a circularidade, irrita-me esta coisa de que eu tenho que fechar. Eu não quero fechar. É mais vincado naquele filme que normalmente é tido como o seu pior, não é? Que é o Ensurdecedor. Sim, que acho que aí ele sofre mesmo de um problema de narrativa totalmente americanizada no sentido mais convencional do termo. Dizer só uma coisa que eu gosto muito e que também gostei nesse filme, que eu acho que não seja de todo mau, tem coisas bastante interessantes e que também voltei a sentir aqui e nos outros filmes do Trier, que eu gosto da forma como ele filma os atores, quando os atores estão simplesmente a pensar em qualquer coisa. Mesmo dentro do filme, quando a rapariga entra no comboio e está a processar tudo aquilo que acabou de passar, não é? Que conseguiu safar-se dos nazis, mas o rapaz estava com ela não, e ela agora vai ter que fingir, e tudo isso, nós quase conseguimos ver o turbilhão de pensamentos que está naquela cabeça. Ele faz isso extremamente bem. Vou voltar ao mesmo, vou voltar ao encontro. O texto não é? Está muito bem escrito, às vezes quase que apetece dizer demais, mas nesse encontro ele próprio diz, não é? Isso na televisão, essas coisas, essa série que andas a fazer, não tem nada visualmente, não é? Não filmam o rosto, não é? Não sei se diz o olhar, já não me recordo o que ele diz. Os olhos, pronto. E de facto, pronto, o filme dele é o momento patético, no sentido eisensteiniano, não é? Do pathos, é quando a câmara se concentra no rosto e nas lágrimas e no olhar. Não sei se há alguma questão mais, porque... Entretanto, também temos de terminar. Obrigada. Eu gostaria de perguntar a opinião de vocês. No final, quando está acontecendo o wrap-up no estúdio, eles decidem por não derrubar a cadeira. Me pegou muito isso porque mudou do guião original. O fato de que, afinal, vai ficar para o espectador decidir se ela finalizou o suicídio ou não. E trouxe um pouco para mostrar, acredito eu, né, que a personagem, a Nora, então, meio que é um tratamento, é uma cura para ela também estar dentro desse filme, a relação com o pai se amendando, para que ela saia dessa depressão, para ela sair dessa crise existencial que ela tenha. E ele abraçando também o neto naquele momento, dizendo, quase que afirmando que, ok, eu estou aqui, eu sou o presente agora, sabe? Queria entender um pouquinho da visão de vocês. Enfim, sou mais cínico. Acho que o som da cadeira é em pós-produção, portanto, é na montagem, acrescenta-se. Eu acho que não. Eu por acaso, eu acho que é um pormenor importante. É importante que não seja e talvez até um momento de perversidade, o que é bom. Portanto, é importante, quanto mais falamos, se calhar vamos encontrar outros motivos de interesse, ainda mais. Eu tenho a sensação que é o momento em que ele diz, de facto, é o de Rothschild, tinha mesmo de ser a filha, porque a filha tinha, entre aspas, de salvar a mãe dele, não é? Em certo sentido. Porque ela ia decidir, não é? Ela era a atriz que ia dizer, não, isso não vamos fazer isso. Eu não te vou dar isso, seu Macalani que da Chacha. Qualquer coisa assim, não sei. Eu senti mesmo que isso não é... nós estamos à espera disso, não é? Ele corta e é o momento em que nós estamos do lugar do platô, do fazer, do falso, e do falso verdadeiro, porque na verdade estamos fora do set, não é? Estamos fora do plano do filme dentro do filme, e estamos à espera que ela dê o chute, não é? Que ela manda a cadeira, o banco ao chão. E de facto ela não faz isso. E depois a partir daí é o novo duelo. O novo duelo, mas agora é um duelo... bem diferente do primeiro, não é? Bem diferente do primeiro, já redimido. É quase igual, é quase paródico em relação a esse plano que está no... Vocês sabem o que eu estou a falar, aquele plano quando eles vêm-se, não é? E depois estão os dois de perfil, um para o outro, no primeiro ato, e depois o final, que são sucessivos campos contra campos, não é? E depois no final um plano muito largo do set, do rebuliço, não é? E eles sós, mas finalmente unidos, não é? Finalmente, de facto, unidos. Eu acho que isso não é de facto um pormenor, acho que foi... Não, mas eu acho que a força de toda a sequência final está de ser uma espécie de
de exercício de dramaturgia autoconsciente e quase pedagógico, porque nós assistimos a toda aquela sequência na encenação e é isso que dá força ao final. Portanto, este plano final não tinha interesse nenhum só por si, não é? Portanto, até o olhar dela pela janela, quando ele diz este é que é o momento-chave em que a câmara de repente faz um plano médio sobre a atriz. Este é que é o momento-chave porque ela olha e pensa. E a Ellen Fanning diz, e o que será que está a pensar? Pronto. E há uma certa pedagogia nessa sequência, que é uma pequena aula de mise-en-scène, para depois chegarmos aqui e chegarmos aqui carregados com tudo aquilo que é a exegese do texto que foi feita pelo próprio filme. E, portanto, essa é a grande força do plano final. E, claro, todas as pequenas variações que depois o filme sofre. Não só a questão do estúdio versus a casa real, que também provavelmente é tudo estúdio, mas, além disso... Não é uma casa. Foi lá que foi também filmada o Oslo, 31 de agosto. Okay, tá bem. Eu sou uma fã. Mas, além disso, acho que é significativo o filme, como ele acaba por ser, não ser um filme de época. Por questões orçamentais, provavelmente. Ele faz o filme com menos dinheiro, faz o filme em estúdio, faz o filme com o seu antigo diretor de fotografia, porque todas as questões práticas são muito mais simplificadas num estúdio versus uma rodagem em decors reais. Mas a passagem para o presente eu acho que é significativa. A coisa de ele não ir buscar a bandeirinha do dia 17 de maio da Noruega e ir buscar o telemóvel. E isso também me diz qualquer coisa sobre o retrato que ele está a fazer sobre as gerações. Pronto. E acho que para mim, interessa-me mais o filme inscrever este plano no presente, mais do que porque eu acho que o banco vai cair na mesma. Eu acho, pronto, isto é uma questão de crença agora. Mas para mim é significativo isso, de o filme se inscrever no presente. Não, eu posso só dizer o filme não acaba, pronto, eu gosto disso. Eu gosto que é o início, talvez, de um longo caminho que ainda temos pela frente. É só o início, é só o que estavas a dizer de ser um momento-chave. É um momento-chave na vida deles, na sua dimensão real, porque é só o início da reconciliação. E essa é a parte que eu gosto do filme, porque eu não gosto do facto de que é circular, eu não gosto do facto de que ele tem sempre que fechar os filmes dele, ele tem sempre que fechar os filmes dele. E aqui há muito aquela coisa de não, é só o início. Dizer só, por um pormenor de trivia para fechar, que aquelas imagens do Stellan Skarsgård em novo não são, como em vários filmes se faz, um truque de CGI, são basicamente reaproveitamentos de filmes dele pronto, quando há 20 ou 30 anos. Obrigado a todos por terem estado aqui. Sim, obrigada. Agradecer também à Cátia da Cinetoscópio, ao André que esteve a tratar da projeção, do som, da imagem e que também fez o material gráfico, com a Susana também. Dizer que a próxima sessão é de um filme que não tem nada a ver com este, que se chama Além do Azul, do Werner Herzog, um improvável filme de ficção científica do Werner Herzog. A sessão é dia 21 de março às 21 horas e pronto, se puderem vir, apareçam. Sim, encontramos-nos todos aqui na Casa do Cinema. Que não é para deitar abaixo. Que não é para deitar abaixo. Este filme também se podia chamar Um Dia a Casa Vem Abaixo. E é bom, ou seja, tendo em conta que nós escrevemos sobre, ou tentamos escrever, pelo menos eu tento escrever sobre trazer tudo isto para aqui. Agora vão lá apanhar o metro antes que feche. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite.